Ageu, capítulo de número 1, versículos 7 e 8. Está escrito assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi ao monte, diga assim comigo, subi ao monte, trazei madeira, repita comigo, trazei madeira, edificai a casa, repita comigo, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir nessa noite que o Senhor fale conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas acima de tudo o que precisamos ouvir. Fala com cada um de nós, Deus, fala o nosso espírito, Deus, em nome de Jesus, que toda couraça de incredulidade, tudo aquilo que vem nos atrapalhando, a nos impedir a crer na palavra do Senhor, de crer naquilo que o Senhor tem para nós, que nesta noite caia por terra em nome de Jesus, todo espírito de incredulidade, e que o Senhor fale ao coração de cada pessoa aqui, que nesta noite, Pai, eu possa ser um canal de bênção para a tua igreja aqui reunida, Pai. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pode sentar. O tema da mensagem dessa noite é edificando uma casa ao Senhor. Edificando uma casa ao Senhor. Veja, nesse texto que nós lemos, Deus, através do profeta Ageu, ele dá um comando ao povo de Judá, de Israel, ao povo de Deus, que aquele povo, em primeiro lugar, subisse o monte, em segundo lugar, pegasse madeira, apanhasse madeira, para que a casa de Deus fosse construída. Na verdade, a ordem do Senhor era para que o povo de Israel subisse o monte, pegasse madeira, para que a casa do Senhor fosse reconstruída. Para a gente poder entender o que o profeta Ageu está falando aqui, o comando de Deus através do profeta Ageu para o povo de Israel, a gente vai precisar voltar no tempo, porque senão a gente não vai entender muito bem. O povo de Israel pecou, prevaricou, Deus abençoou o povo de Israel, colocou ele na terra prometida, mas o povo de Israel e de Judá abandonaram ao Senhor e começaram a adorar outros deuses, aos falsos deuses, aqueles demônios, na verdade, daquelas nações vizinhas, e Deus havia alertado o povo de Israel para que não fizesse isso, porque se fizesse, Deus os mandaria, os espalharia por todas as nações, e eles, ao invés de serem senhores, eles passariam a ser escravos nessas nações. E foi de fato o que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel prevaricou, ele pecou contra Deus, porque abandonou o Senhor, abandonou os caminhos do Senhor, e enfim, eles foram levados cativos para a Babilônia. E no cativeiro da Babilônia eles permaneceram por 70 anos, na verdade um pouco mais de 70 anos, segundo aquilo que havia inclusive profetizado o profeta Jeremias. O povo de Israel ficou cativo na Babilônia por cerca de 70 anos, até que Deus levantou um homem. Deus então levanta um homem chamado Ciro, o rei Ciro, o rei da Pérsia. Aquele rei veio e dominou os babilônios, dominou o povo da Babilônia, tomou conta, se apossou da terra da Babilônia, e ele passou a ser o governante da Babilônia. E a primeira coisa que esse rei Ciro faz é estabelecer um decreto. E esse decreto a gente vai ler lá no livro de Esdras. No livro de Esdras nós vemos a ordem escrita do rei Ciro, o decreto dele, e diz lá em Esdras capítulo 1, versículos de 1 a 3, está escrito lá: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é
de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Glória a Deus. Ciro, então, queridos, usado por Deus nitidamente, porque Deus já havia profetizado, inclusive através do profeta Isaías, que levantaria Ciro, e Ciro seria aquele que libertaria o povo de Israel do cativeiro. E assim foi feito. Ciro então estabelece, publica o decreto, e o povo de Israel então é libertado. O povo então começa a voltar, retornar, sair de Jerusalém, sair da Babilônia e voltar para Jerusalém, com o objetivo de reconstruir não só a cidade, mas acima de tudo, reconstruir a casa do Senhor. A casa do Senhor, a que se refere o livro do profeta Ageu, que nós lemos aqui, que é para subir o monte, pegar madeira, para construir ou para edificar a casa de Deus. Aquela casa de Deus ali, nada mais é do que o templo de Jerusalém, que Salomão havia construído. E que Nabucodonosor, quando invadiu Babilônia, quando invadiu Jerusalém, ele tocou fogo no templo. Então o templo construído por Salomão estava em ruínas, destroçado, despedaçado. Então por isso a ordem de Deus era para que o povo de Israel voltasse, saísse da Babilônia e voltasse para Jerusalém para reconstruir a casa do Senhor, reconstruir o templo de Deus. O povo então volta, e a gente vai ver no livro de Esdras o começo dessa reconstrução. Em Esdras, no capítulo 3, lá nos versículos de 8 a 11, está escrito assim: no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Selatiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima, para superintenderem. Então se apresentaram Jesua com os seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra da casa de Deus, bem como os filhos de Henadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da casa do Senhor. Veja, irmãos, o povo então agora saiu da Babilônia, voltou para Jerusalém alegre e feliz, para cumprir uma ordem de Deus: reconstruir o templo do Senhor. Só que a gente precisa ter em mente o seguinte: todas as vezes que nós nos levantamos para fazer a vontade de Deus, sempre haverá inimigos para se opor contra nós. Sempre. E aqui nesse caso não foi diferente. Nós vamos ler lá no próprio livro do profeta Esdras, no capítulo 4, versículos de 1 a 5, está escrito assim: ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel, aos cabeças de famílias, e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Porém Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia.
Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Veja, irmãos, a gente vê aqui que quando o povo decidiu fazer a vontade de Deus, que era reconstruir o templo do Senhor, para que o povo pudesse se congregar, pudesse sacrificar a Deus, pudesse reunir em nome do Senhor, os adversários, quem eram os adversários nesse caso? Esses adversários aqui eram as pessoas que moravam nas cidades vizinhas a Jerusalém. Pessoas que durante esses 70 anos começaram a ocupar esses lugares em volta. Essas pessoas, na sua grande maioria, não eram judeus. Na verdade, todos eles, ou quase todos, eram estrangeiros. Pessoas que vieram de vários lugares e começaram a tomar conta daquele lugar. Eles não conheciam o Deus de Israel e nem tinham parte com eles. Eles não tinham nenhum compromisso com Deus. Eram religiosos que talvez já tivessem ouvido falar acerca do Deus de Israel. E agora, como o povo de Deus tinha voltado, tinha retornado para fazer a obra do Senhor e reconstruir o templo, esse povo então quis se infiltrar para ajudar, entre aspas, o povo de Israel a reconstruir o templo do Senhor. Mas o povo de Deus já estava, como é que se diz, já estava bem cansado, né, de se envolver. Já tinham apanhado muito durante os 70 anos de cativeiro babilônico. Então eles agora já não queriam mais nada com aqueles estrangeiros que na verdade só iam atrapalhar, porque a intenção deles não era ajudar coisa nenhuma, era atrapalhar, para que o templo não fosse reconstruído. Então eles decidiram rejeitar a oferta. E a Bíblia fala que eles começaram a perturbar. Eles começaram a se levantar para impedir que o templo fosse reconstruído. E a Bíblia fala que todos os dias eles perturbavam o povo de Israel. E sabe qual foi o resultado disso, irmãos? O povo de Israel desanimou. O resultado disso é que eles começaram a ficar com medo, começaram a ficar com receio daqueles povos vizinhos. Então eles pararam de fazer aquilo que eles deveriam fazer, que era dar prioridade ao templo, que era dar prioridade à reconstrução da casa de Deus. Pararam e começaram cada um a seguir o seu próprio caminho, a reconstruir a sua própria casa, a tomar conta, a limpar a cidade e começar a ocupar a cidade, cada um olhando para si, para os seus próprios interesses. Porque quando eles botavam a mão no templo para reconstruir o templo, pronto, os inimigos vinham e não permitiam que eles fizessem. A verdade é que todas as vezes, como eu disse aqui, todas as vezes que a gente se levanta para fazer o certo, para fazer aquilo que Deus quer, para fazer a vontade de Deus, para nos aproximar de Deus, para fazer a obra do Senhor, os inimigos se levantam. Sempre, sempre foi e sempre será assim. Então esse povo agora se levantou contra o povo de Israel e o povo de Israel esmoreceu, perdeu o ânimo, desanimou e foi cada um para o seu lugar. E aí então a gente volta para o começo da mensagem de hoje. Nós lemos aqui o texto do profeta Ageu. Deus então levanta o profeta Ageu para exortar o povo de Israel e dizer para eles: olha o seguinte, vocês agora estão reconstruindo, ao invés de reconstruírem a minha casa, porque a minha casa está abandonada, a minha casa está queimada, a minha casa está destruída, eu permiti que vocês saíssem do cativeiro babilônico para vocês reconstruírem a minha casa, e está cada um cuidando de si, e esquecendo da minha obra, esquecendo da minha casa. Então eu digo para vocês, vocês estão esperando muito e vão ter pouco. Vocês colocam o dinheiro no bolso e o dinheiro é como se estivesse no bolso furado. Vocês e não tem nada, até que vocês decidam reconstruir o meu templo que está em ruínas. É o que está escrito lá no livro do profeta Ageu. A gente não leu, mas depois você pode ler, porque é uma benção, é curtinho o livro do profeta Ageu. Mas então Deus fala aqui, olha, depois disso tudo ele fala o seguinte: olha, faz uma coisa, suba o monte, pegue madeira para reconstruir a minha casa, para edificar a casa de Deus, e eu me agradarei disso. Eu me agradarei. Veja, queridos,
edificar a casa, apanhar madeira, tudo isso tem um significado prático na nossa vida de hoje. Como eu disse ali, o contexto era para que o povo reconstruísse o templo de Deus. E eu digo para vocês que essa ordem que Deus deu, através de Ageu, ao povo de Israel, ela continua atual. Ela continua sendo válida para mim e para você. O que Deus quer falar comigo e com você nesta noite, e aqui é a palavra profética para a tua vida, você que está aqui, você que está assistindo pelo YouTube, é essa: suba o monte, pegue madeira para construir a minha casa, diz o Senhor. Essa é a palavra. Mas você fala assim: mas bispo, como é que eu vou construir templo? Deixa eu abrir para você aqui e ler 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Olha o que diz a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que vós, que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Outras versões falam: não sabeis que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Irmãos, a mensagem ela continua atual, e é a mensagem de Deus para mim e para você hoje, porque o templo de Deus não é o templo feito de pedras, não é um templo feito de cimentos. O templo de Deus é sou eu e é você. Nós somos o templo de Deus. Certa vez Davi, o rei Davi, quis construir um templo ao Senhor, uma casa ao Senhor, e falou para Deus que queria construir essa casa. E Deus falou para ele assim: Davi, meu filho, você quis muito bem, foi louvável a sua intenção de querer construir uma casa para mim. Agora diz para mim, Davi, como é que eu vou morar numa casa construída pelos homens, feita de pedra, se o mundo inteiro não me cabe? Se a terra é o estrado dos meus pés, que templo você, Davi, sendo pó, vai conseguir construir para mim? Que templo nós podemos construir para Deus, queridos? Nós não temos capacidade, competência e condições de construir templo para um Deus tão grande. Como diz Isaías, aquele que tem o universo na concha da sua mão, na palma da mão, aquele que conhece todas as estrelas, cada uma pelo seu nome, aquele que tem o controle de todas as coisas. Como é que nós construiríamos uma casa a esse Deus tão grande? Na verdade, nós somos o templo do Senhor. É por isso que ele disse para Davi: olha, eu não habito em casas ou tendas ou templos feitos por mãos humanas. Eu só habito em tendas, em casas em que eu construí. Porque foi Deus que fez a mim e a você, irmãos. Você e eu não fomos feitos por mãos humanas, nós fomos feitos pelas mãos de Deus. Foi Ele quem nos fez, foi Ele quem nos construiu, e foi Ele quem nos tornou o templo seu, através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Naquele momento, quando você decide entregar a tua vida para Jesus, você se torna templo de Deus, morada do Senhor, casa, habitação do Senhor. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. É por isso que você se torna templo. Você não nasce templo, eu não nasci templo, nós não nascemos templo, nós nos tornamos templo a partir do momento que nós escolhemos, decidimos, usando o nosso livre-arbítrio, de entregar a vida para Jesus, de recebê-lo na nossa vida como Senhor e Salvador. Nesse momento nós nos tornamos templo de Deus. Então Deus passa a habitar em nós. Então nós vimos aqui que essa mensagem é atual, ela é para mim e para você, porque nós somos templo. Então o templo a que nós nos referimos aqui na mensagem de hoje somos eu e você. Então a ordem de Deus é: suba o monte, pegue madeira, para que você possa edificar o templo. Quem é o templo? Você, eu, nós somos o templo. A mensagem de Deus é que você seja edificado, é que você seja edificado, casa do Senhor, é que você seja santificado, é que você seja purificado, é que você se dedique a Deus, é que você seja usado por Ele, é que você se permita ser usado por Ele. Mas o texto de Ageu, ele nos ensina, nos dá o passo a passo de como fazer isso, de como edificar essa casa. E ele fala duas coisas:
Duas coisas o profeta Ageu fala aqui. É o caminho das pedras. O primeiro, suba o monte. A primeira coisa que nós precisamos fazer para edificar uma casa ao Senhor é subir o monte. Sabe por que você precisa subir o monte? Porque aqui embaixo você não consegue pegar madeira. Aqui embaixo você não vai conseguir nada. Aqui embaixo você não vai conseguir o material, a matéria-prima necessária para você construir ou para você edificar essa casa. Veja, subir um monte não significa necessariamente subir uma montanha ou um Alpe, uma coisa qualquer. Subir um monte, na verdade, é você ir ou escolher um lugar em que você possa estar a sós com o teu Deus. Subir um monte é qualquer lugar que você possa ter um encontro com Deus todos os dias. Subir um monte é você separar um horário, um tempo do teu dia, para que você possa, com qualidade, com calma, com tempo, com tranquilidade, se voltar para Deus, buscar a Deus. Isso é subir o monte. Subir o monte, irmãos, é você decidir largar um pouquinho das tuas atividades cotidianas, porque a gente vive dias, irmãos, que a gente tem muita coisa para fazer, todo mundo. A gente vive uma correria danada todos os dias, e eu tenho certeza que se a gente for colocar na ponta do lápis, a gente tem sempre coisas para fazer. Mas o ser humano vive por prioridade. O que tem sido prioridade na tua vida? E a pergunta é essa: Deus tem sido prioridade para você? E quando eu digo se Deus tem perguntado se Deus tem sido prioridade para você, eu não estou me referindo aqui a você amar Deus, ou você se dedicar a Deus, até a obra de Deus. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de relacionamento. Quanto do teu dia você gasta no teu relacionamento com Deus? Veja, relacionamentos não se constroem da noite para o dia. Não se constroem dessa forma. Relacionamentos, eles precisam ser construídos ao longo de dias, de meses, de anos. Relacionamento, ele é construído através do convívio. Mas Deus está em mim. Eu preciso ficar falando com Deus? Precisa, irmãos. Precisa. Isso é pegar madeira. Subir um monte e pegar madeira é você largar tudo que está ao teu redor. É você se reprogramar. É você pegar a tua agenda e mudar a tua agenda para que você possa ter mais tempo para ficar na presença do teu Deus, sozinho, buscando a Deus, falando com Ele. E não só falando, porque falar com Deus ou orar não é monólogo, oração é diálogo. Você fala e Ele responde. Você sabe qual é o mal dessa geração? Eu não digo nem dessa geração, irmãos, o mal do ocidental de uma forma geral. E dos tempos que a gente está vivendo agravam essa situação. É que a gente não tem paciência para aguardar Deus falar. A gente quer orar, ajoelha, e muitas vezes, às vezes tem gente que nem ajoelhar, ajoelha, e fala tudo que ia falar, pede tudo que tem que pedir, e levanta e vai embora. Tem um pastor sul-coreano chamado Paul Yang-Shu, o nome dele agora é David Yang-Shu, ele mudou o nome, enfim, é um homem de Deus, um homem abençoado, e ele fala exatamente isso. Ele como oriental, ele, num dos livros dele, ele fala assim: eu não consigo entender o povo ocidental, porque ele quer ser abençoado por Deus, ele pede a Deus, mas ele não espera Deus falar. Ele pede, mas de repente levanta e vai embora, e não espera a resposta de Deus. E é assim que a gente faz, porque Deus fala, Deus continua falando. Deus não é uma estátua como essas que a gente vê por aí, irmãos, que não fala, não ouve, não anda. Deus faz tudo isso. Deus ouve, Deus fala, Deus vê, Deus responde, Deus tem boca, Deus não é mudo, Deus fala. O que a gente precisa fazer é ter paciência para esperar, e para isso você precisa gastar tempo na presença de Deus. Deus não é adepto de fast food, de nada fast, irmãos. Essa correria é para nós humanos no nosso tempo. Com Deus ou você tem paciência, senão você não ouve a voz de Deus.
Ou você decide mudar a tua rotina, ou você decide mudar o teu dia a dia, ou você não vai ouvir a voz de Deus e vai continuar nesse passo que você está a vida inteira. O teu relacionamento com Deus vai estar sempre raso, sempre num nível baixo. É assim. Mas eu quero que Deus faça um milagre na minha vida, irmãos. Como é que você vai querer que Deus faça um milagre, que Deus opere na tua vida, que Deus manifeste o sobrenatural dele na tua vida? Porque Deus continua manifestando o sobrenatural. Deus continua ressuscitando morto, curando cego, curando enfermo. Deus continua, irmãos. Deus continua, Ele é o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. O mesmo Jesus que curou há 2000 anos atrás, continua curando hoje através da igreja. Quem é a igreja? A igreja é o templo sou eu, o templo é você. Subir um monte é você gastar um tempo na presença de Deus, simplesmente porque você quer estar na presença dele. Eu não sei se você já teve esse tipo de experiência, de você parar, assim, com calma, sabe, talvez um dia que você não tinha muitos compromissos, talvez um sábado, um domingo, que não tinha ninguém na tua casa, e aí de repente você tirou para orar, e você começa a orar, com calma, e você vai ver que a oração que você faz com calma é diferente daquela que você faz agitado, no dia que você está já apertado com um horário para poder ir trabalhar, é diferente. Mas a gente precisava era fazer isso todos os dias, é ter essa calma todos os dias, porque Deus tem que ser prioridade. E quando a gente colocar Deus como primeiro de verdade, como prioridade no nosso dia a dia, eu não digo só na nossa vida, no nosso cotidiano, as coisas vão mudar. Então, aquele dia que você para e você começa a falar com Deus, sem pedir nada, sem nenhum interesse, mas buscando só a Deus por Deus, só buscando a face de Deus. Você está com saudade de Deus. Você já sentiu saudade de Deus? Você já sentiu vontade na presença de Deus, assim, tipo, só para dar um abraço nele, ou um beijo de Deus? Você já sentiu essa necessidade? É isso que nós precisamos fazer, é isso que nós precisamos desenvolver, esse desejo de buscar a Deus, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é, por quem Ele é, pela pessoa de Deus, porque Deus é um Pai, querido. Ele nos amou primeiro. Você nem buscava a Deus e Ele já te amava. Você nem ligava para Ele, Ele foi lá e te buscou, te resgatou, te puxou de onde você estava. Assim Ele fez com cada um de nós, porque a Bíblia fala lá em João 15,16, está escrito assim: olha, não fostes vós que escolhestes a mim, não, mas eu vos escolhi a vós. E não só isso, eu vos nomeei e vos designei para que vades e deis fruto, e que esse fruto permaneça. E tudo aquilo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Foi Ele quem nos escolheu, irmãos, não fomos nós. Ele nos amou primeiro, antes mesmo da gente conhecer a Ele, porque a gente conhecia de ouvir falar a Deus. A gente nasceu num país que é cristão, um país que fala muito de Deus, mas poucos conhecem a Deus de verdade. Poucos conhecem a Deus de verdade, porque muita gente conhece a Deus só de ouvir falar, só conhecem boatos a respeito de Deus, mas não tem intimidade com Deus, não sabem de verdade quem é esse Deus. Subir o monte é estabelecer um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. É algo diferente, porque é isso que Deus quer de mim e de você. O que Deus quer de nós, irmãos, é que a gente dê mais atenção a Ele. O que Deus quer de nós é que a gente se chegue mais a Ele. O que Deus quer de nós é que a gente busque mais a Ele, para que Ele possa se manifestar a nós, para que Ele possa falar o que Ele tem a dizer. A gente não tem tempo para ouvir, a gente não tem tempo para dar atenção a Deus. E a mensagem de Deus para você é hoje: suba o monte para pegar madeira, e então edificar a minha casa. Então a primeira
Primeiro passo que Ageu nos ensina é subir o monte. E subir o monte é tudo isso que eu acabei de mencionar agora. O segundo passo que Ageu nos instrui é apanhar madeira, é pegar madeira. O que é pegar madeira? Bom, naquele texto ali, literalmente, naquele tempo de Ageu, seria pegar madeira literalmente. Mas a mensagem de Deus para mim e para você hoje é que a gente suba o monte. Suba o monte é tudo isso. E a gente pegue madeira. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A madeira que Deus quer que a gente pegue, ela não é fornecida por homem nenhum. A madeira que nós precisamos pegar quando a gente sobe o monte, ela é fornecida pelo próprio Deus. O que é essa madeira então, mesmo? Essa madeira são todos os elementos de Deus para a nossa vida. É tudo aquilo que Deus quer para forjar de você um templo. É tudo aquilo que Deus tem para poder, todos os apetrechos, todo o material que Deus precisa, que Deus quer te dar, para que você se torne um templo do Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Um dia Deus lançou o alicerce. Nós vimos aqui no texto que o povo se alegrou, foi liberto, não foi isso? Sim ou não? Não foi isso? Ciro, ele editou, ele publicou aquele decreto, o povo saiu da Babilônia, voltou para Jerusalém, e imediatamente eles começaram a trabalhar e lançaram os fundamentos do templo. O povo ficou feliz porque os fundamentos foram lançados. O povo lançou o fundamento, mas depois não edificou a casa. Nenhuma casa ela pode existir só com fundamentos. Porque quando a gente fala de fundamento, a gente está falando de alicerce, de estrutura, são os pilares, é aquilo que sustenta a casa, não é isso? É isso que é fundamento. Só que uma casa, ela precisa de muito mais do que o fundamento. Ela precisa de parede, janela, porta, telhado, tudo isso faz parte da casa, e não é menos importante do que o fundamento. São necessários os fundamentos, mas também são necessários todos esses outros materiais ou essas partes da casa que eu acabei de mencionar aqui, porque senão não é uma casa completa. Então o povo, ele lançou os alicerces, mas não teve condições de construir o templo. Faltou telhado, porta, parede, faltou tudo para poder as pessoas entrarem e adorarem a Deus. A mesma coisa acontece comigo e com você. Deus colocou o alicerce em mim e em você. Você sabe que alicerce é esse, querido? Foi quando Deus deu o seu Espírito Santo a mim e a você. Quando Deus passou a habitar em mim e em você, os alicerces, o fundamento de Deus, ou da casa de Deus, eles foram fincados em mim e em você. Nós então passamos a ser templo do Senhor, porque o templo estava lá, os fundamentos do templo estavam lá, mas precisava ainda de muita coisa. Então, Deus é quem lança esses fundamentos em mim e em você. Foi Ele quem lançou esses fundamentos. E esses fundamentos são o Espírito de Deus em mim e em você. Mas os elementos que são necessários para construir o restante da casa também pertencem a esse mesmo Espírito. Só que os fundamentos Deus colocou e você nem pediu. Mas as paredes, as portas, as janelas, o telhado, você tem que começar a buscar. Você tem que começar a buscar, irmão. Senão o Espírito não vai te dar. Não vai. Porque tem coisas que Deus faz por nós, mas tem outras que nós precisamos fazer. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto, do nosso comodismo e começar a buscar esse material de Deus. Porque Jesus conquistou para nós tudo isso na cruz do Calvário. Está escrito lá em Efésios 1:3. Todas as coisas já nos foram dadas, todas as bênçãos já nos foram dadas, estão nas regiões celestes em Cristo Jesus. Cristo já nos deu tudo aquilo que a gente precisa para reconstruir, para construir essa casa ao Senhor. Você e eu precisamos subir um monte todos os dias para poder construir essa casa, para poder construir paredes, para construir portas, janelas, telhados, tudo isso, chão, piso, vaso sanitário, tudo. Uma casa completa precisa de muita coisa, irmãos. Só foram lançados os fundamentos, e tem muita gente que passa a vida inteira só com os fundamentos. Morre sem telhado, sem porta, sem janela, sem nada, porque não quer ter o trabalho de subir ao monte para buscar madeira.
Você está me entendendo? Eu digo para vocês o seguinte, irmãos: para você reconstruir, ou para você construir a casa ao Senhor, uma casa ao Senhor, que é você mesmo, existem 4 níveis. 4 níveis. E esses níveis, eles precisam ser galgados, eles precisam ser conquistados paulatinamente, um após o outro. Só que um não exclui o outro. Um nível não exclui o outro. Você alcança um nível, depois você passa para o nível seguinte, mas o que você conquistou antes, ele permanece em você. E depois você passa para o terceiro até chegar ao 4. Que níveis são esses, gente? Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Ezequiel. E eu faço questão que você leia comigo, para que você possa entender aquilo que Deus tem a falar com você nessa noite. Ezequiel no capítulo 47. Nós vamos ler os versículos de 1 a 6. Ezequiel capítulo 47, versículos de 1 a 6. Vão nos mostrar os 4 níveis do relacionamento que nós precisamos ter com Deus, ou que nós devemos ter com Deus. O primeiro, capítulo 47, a partir do versículo 1, está escrito assim: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Diga comigo, tornozelos. Versículo 4 diz assim: mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Repita comigo, joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Repita comigo, lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado. Repita comigo, passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Vejam, como eu disse aqui ainda há pouco, Deus, ele já lançou os fundamentos sobre nós. Os alicerces foram lançados, os alicerces para a construção da casa do Senhor, da casa de Deus, que somos nós, já foram lançados, porque Deus já te deu o Espírito Santo. Se você entregou a tua vida para Jesus, você já recebeu os fundamentos. Agora você precisa construir o restante dessa casa, e é você quem tem que fazer isso. Como eu disse aqui, todo o material para a construção dessa casa, ele é fornecido pelo próprio Deus. Mas o trabalho de buscar essa madeira, o trabalho de buscar esse material é meu e teu. Cabe a nós. De que maneira? Primeiro, subir do monte. Nós vimos aqui como subir o monte. E segundo, trazendo esse material. Esse material que nós usamos para a construção do templo, ou construção da casa de Deus, que somos nós, ele é adquirido através do relacionamento que nós desenvolvemos com Deus. O texto de Ezequiel que a gente acabou de ler agora, ele mostra um anjo que pegou o profeta Ezequiel pelas mãos e começou. A gente vai ver que bem lá atrás, esse cenário aqui de Ezequiel é Deus mostrando ao profeta o templo que ainda viria a ser construído um dia. Um outro templo foi construído,
Mas então Deus mostra tudo isso, e Ele chega, mostra Jerusalém toda destruída, o templo antigo destruído, tudo aquilo que aconteceu por causa da desobediência do povo de Israel, porque o próprio Ezequiel, nesse momento em que ele recebe essa revelação, ele mesmo estava na Babilônia cativo, ele fazia parte dos cativos da Babilônia. Então Deus vai e mostra para o profeta Ezequiel um lugar que era o templo, e esse templo agora saía debaixo do templo águas. Essas águas saíam debaixo do templo, águas puras, águas brancas, águas limpas, águas que vinham do trono de Deus. Essas águas vinham debaixo do templo e formavam um rio, um córrego. Então o anjo vem e pega o profeta pela mão e começa a levar o profeta em direção àquelas águas. E a Bíblia fala que o profeta toca os pés nas águas e começa a entrar naquele rio. O profeta começa a entrar e de repente a água, ela está no tornozelo. Então nós entendemos que o primeiro nível do relacionamento com Deus é esse nível em que as águas estão no tornozelo, e que eu vou chamar de o nível da descoberta. Repete comigo: nível da descoberta. Quando o profeta entrou nas águas, elas estavam, como eu disse, no tornozelo. Esse primeiro nível, que eu chamo de o nível da descoberta, é o nível do primeiro contato que eu e você tivemos com Deus. É aquele nível em que nós descobrimos quem é Deus. É aquele nível em que nós começamos a conhecer ao Senhor. É aquele nível em que Deus foi apresentado a mim e a você, o nível do primeiro amor. Aquela coisa que tudo que a gente ouve falar de Deus é lindo, é maravilhoso. Sabe aquele primeiro amor, quando você teve um encontro com o Senhor e você começou a descobrir o poder de Deus? Porque foi assim comigo, irmãos. Eu conheci um Deus só de ouvir falar, mas de repente eu estava vendo a manifestação do poder de um Deus que eu não conhecia. Eu só conhecia de ouvir. E esse Deus começou a se manifestar na minha vida. Esse Deus começou a se relacionar comigo. Ele começou a se revelar pessoalmente a mim e dizer a mim quem Ele era. Esse é o primeiro nível. É o nível do descobrimento. É o nível do primeiro contato. É o nível do primeiro amor. É o nível que a gente olha para Deus de uma forma diferente, apaixonado. É aquele nível em que a gente começa a descobrir quais são as promessas contidas na Bíblia, para mim e para você. Porque a gente não conhece, a gente não sabe o que Deus tem para a gente, até a gente começar a se desenvolver o relacionamento com Deus. É aquele nível que a gente começa a ouvir de Deus e tem cada vez mais fome e sede de conhecer ao Senhor. Esse é o primeiro nível, é aquele nível que a água está no tornozelo, porque é um nível embrionário, irmãos. É um nível muito raso. A gente está no primeiro amor, na paixão, e todo descobrimento é legal, é bom, e não é diferente em relação ao nosso relacionamento com Deus. Só que a gente não pode ficar só nesse nível. Nós precisamos, na verdade, avançar um nível, crescer em Deus, conhecer mais a Deus, porque ninguém consegue ficar, o cristão, irmãos, parado. Ele recua. Sabia disso? Sabia que o crente não tem condição de ficar parado? Eu estou falando em termos de relacionamento com Deus espiritualmente, porque é ilusão. O crente que acha que fica parado, ele está recuando e nem vê, está recuando e nem sabe. Crente só pode andar para frente, crente só pode avançar. Crente que para é crente que recua. Então a gente não pode ficar no mesmo nível de relacionamento com Deus, porque se você acha que já está bom, que você já conheceu a Deus o suficiente, você diz assim: para mim já está legal. Eu digo para você uma coisa: reveja os teus valores, os teus conceitos, reveja o teu cristianismo, reveja o teu relacionamento com Deus, porque o verdadeiro cristão, ele tem cada vez mais vontade de conhecer a Deus, porque Deus nunca se revela totalmente, Deus é inesgotável. Como é que nós podemos estar satisfeitos em conhecer a Deus no nível tão raso, quando Deus é um Deus tão grande, tão maravilhoso, um ser que criou todas as coisas?
Como é que a gente pode se conformar com isso e se contentar com tão pouco? Deus tem muito para nos oferecer. E eu digo para você que quanto mais você busca de Deus, mais Ele te dá. Quanto mais você pede, mais Ele se revela. Deus é inesgotável. Esse é o primeiro nível. O nível do tornozelo, que é o nível da descoberta. Depois o profeta prossegue. E então ele chega no segundo nível, que é o nível do joelho. A água agora já não está mais no tornozelo. Ele avançou um pouco mais e as águas agora estão no seu joelho. Eu vou chamar esse segundo nível de o nível do clamor pelos sonhos e necessidades pessoais. Veja, quando a gente conhece a Deus e começa a conhecer o poder de Deus, as promessas de Deus, quando a gente começa a se relacionar com Deus, inevitavelmente a gente começa a pedir coisas a Deus, e isso é natural. Domingo passado, inclusive, eu preguei aqui sobre o pedir, né? Algumas pessoas que estão aqui estavam lá domingo passado, e a gente precisa pedir, porque Jesus falou que tudo aquilo que pedimos ao Pai em seu nome, Ele vai conceder. A Bíblia fala, Jesus falou nos 4 evangelhos que a gente precisa pedir e insistir em pedir, porque Deus vai dar, Deus vai conceder, Deus vai abençoar. Então nós precisamos fazer isso sim, mas isso, queridos, é apenas um nível desse relacionamento. Então quando a gente descobre quem Deus é, quando a gente começa a descobrir o poder de Deus e as promessas contidas nesse livro maravilhoso aqui, que é a Bíblia Sagrada, a gente então começa a fazer pedidos a Deus, a gente começa a buscar a Deus e a pedir e a clamar, e Deus então começa a abençoar, Deus então começa a se revelar, Deus então começa a abrir a mão, Deus então começa a fazer milagres, os milagres começam a acontecer na nossa vida, e Deus começa a mostrar o seu poder através de nós. Esse é o segundo nível, é o nível do clamor pelos sonhos e necessidades pessoais. É aquele nível em que a gente pede muita coisa, às vezes que já está até adormecida, está esquecida. Deus começa a restaurar os nossos sonhos. Deus começa a mostrar quem você é nele. Deus começa a mostrar o que Ele tem para a tua vida. Deus começa a transformar o teu coração. Deus começa a transformar os teus pensamentos. Deus começa a transformar a tua família. Deus começa a te dar aquilo que você tem buscado. Deus tem começar a te dar até aquilo que você não tem buscado, mas que Ele tem para você. É o momento em que Deus abre a mão, é um momento em que Deus abençoa. Esse momento é o segundo nível do relacionamento com Deus. Mas veja, não esqueça uma coisa, eu disse aqui que um nível não exclui o outro. A gente continua todos os dias andando no primeiro nível, no segundo nível, e no terceiro e no quarto. Isso não cessa. O segundo nível é o nível em que Deus abençoa abundantemente, e Ele se faz conhecer, e Ele se faz conhecer a você, e Ele mostra o seu poder na tua vida. Esse é o segundo nível. O terceiro nível é um nível que a gente leu ali. O profeta, ele caminha mais um pouco com as mãos segurando ali, o anjo segurando as mãos do profeta. E então o profeta segue um pouquinho mais adiante, continua entrando naquelas águas, e a água agora já está nos lombos, na altura da cintura. Já passou do tornozelo, já passou do joelho, e agora está na cintura. Veja, irmãos, esse terceiro nível nós vamos chamar de o nível do altruísmo. Terceiro nível é o nível do altruísmo. O primeiro nível da descoberta é o nível em que você conheceu Deus porque você não conhecia. Deus se revelou a você o seu poder, as suas promessas. O segundo nível, aquele nível em que você começa a colocar em prática o que você aprendeu no primeiro nível, é aquele nível que você começa a buscar a Deus, a clamar por Deus, pela misericórdia, pelos teus sonhos, pelas tuas necessidades, pelos teus desejos. Deus começa a abrir a mão, Deus começa a abençoar, e você começa a crescer, você começa a mudar, Deus começa a mudar a tua vida, os teus negócios, tudo começa a ser transformado, Deus coloca tudo em ordem na tua vida. Mas não para aí.
porque ainda não é isso que Deus tem só para você. Deus tem mais para a tua vida. Então você entra no terceiro nível, que é aquele nível que eu vou chamar de nível do altruísmo. O que é altruísmo? Altruísmo é você esquecer de você e passar a olhar para o outro. O altruísmo é exatamente isso, é quando você deixa de ser egoísta, quando você deixa de olhar para as tuas necessidades, para os teus sonhos, para aquilo que você quer, e você começa a olhar para o lado, a olhar para a necessidade do teu irmão, para olhar para a necessidade do teu próximo, para olhar para a necessidade das pessoas que te cercam. Esse é o terceiro nível. E isso, irmãos, é uma coisa que só Deus pode fazer, porque a nossa natureza pecaminosa nos leva a querer desejar as coisas só para a gente, e os outros que se lixam. Os outros, cada um vai correr atrás do seu. Só que com Deus é diferente. Com Deus é diferente. Jesus disse o seguinte: olha, vocês serão conhecidos como meus discípulos quando vos amardes uns aos outros. Quando vos amardes uns aos outros. E você sabe o que é amor? Amor não é essa concepção maluca que o mundo diz que é. Amor não é isso que o Big Brother apresenta. Amor não é isso que a Globo apresenta, que Hollywood apresenta. Isso não é amor e nunca foi, irmãos. Isso é paixão, isso é lascívia, isso é uma série de coisas, menos amor. Porque amor verdadeiro é esse que está aqui na Bíblia. Você abrindo comigo aí a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Se você não quiser abrir, não precisa não, vou ler aqui para você rapidamente. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, diz assim, no versículo, a partir do versículo 4, olha só o que é amor verdadeiro. Esse é amor. 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 4, diz assim: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, olha só, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Aí vem a história, né, do Vinícius de Moraes, no Soneto da Fidelidade, para dizer que seja eterno enquanto dure. Isso é balela, coisa do inferno, meu irmão, porque o amor nunca acaba. Aí ele continua aqui: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Só até aí. Você vê como é que o amor, na concepção de Deus, não tem absolutamente nada a ver com o amor do mundo. Esse é o amor. E Jesus diz o seguinte, olha, vou repetir o que ele falou, falei aqui agora há pouco: vocês vão ser conhecidos como meus discípulos quando vocês se amarem uns aos outros. De que maneira? Dessa maneira. Dessa maneira como nós acabamos de ler. Ou seja, quando você deixar de procurar os seus próprios interesses, de se sentir maior do que o teu irmão, de se sentir melhor do que os outros. Paulo, ele fala uma coisa interessante: olha, todos nós devemos considerar o outro maior do que nós. E a gente faz isso, irmãos. A gente não faz isso, porque a gente olha o outro sempre com um ar superior. Nós somos os melhores e os outros os piores. Nós somos superiores, os outros inferiores. Mas a palavra de Deus é completamente inversa a isso. A terceira fase, então, é a fase do altruísmo. É aquela fase em que você já tem uma intimidade com Deus e você já está assimilando aquela madeira. Sabe a madeira que Deus mandou você buscar no monte? Você agora já está cheio dela, porque agora você já está amando o teu próximo. Agora você já consegue deixar de olhar para si mesmo, deixar o teu ego de lado e começa a olhar para a necessidade do teu próximo. E isso, irmãos, é algo que vem de Deus, não vem de nós mesmos. Não é a nossa natureza, não faz parte da nossa natureza, isso é natureza de Deus. Altruísmo é natureza divina e não nossa, não humana. Só que
isso ainda não está completo. Porque é necessário mais um nível no nosso relacionamento com Deus. Até aqui está beleza, show de bola. A gente agora conhece Deus, sabe as suas promessas, já está conhecendo bem a palavra. A gente pede e Deus concede, a gente busca, a gente tem batido na porta, tem buscado as nossas necessidades, Deus tem atendido, às vezes bate muita luta, mas Deus tem abençoado. A gente agora já está num outro nível, porque a gente não olha só para as nossas necessidades, para o nosso interesse, mas a gente passa a olhar pelos dos outros, a gente começa a orar pelos outros, a gente começa a sentir a dor que o outro sente, porque isso não vem de nós mesmos, irmãos, isso vem de Deus. Muitas vezes Deus coloca em nós a dor do outro, para que a gente possa interceder por ele, e a gente começa a sentir a dor que o outro está sentindo. Não sei se vocês já tiveram alguma experiência em relação a isso. A gente começa a chorar, às vezes até a agonizar, sentindo a dor que o outro está sentindo. Mas isso não é suficiente. A gente entra então num quarto nível de relacionamento com Deus. E esse quarto nível eu vou chamar de o nível da morte. Poxa, uma coisa tão forte assim, nível da morte. Mas é o nível da morte. Esse quarto nível do relacionamento com Deus é o nível da morte. O profeta, veja, o profeta, ele pega o anjo pega o profeta pela mão e continua conduzindo o profeta. E o profeta agora ele entra nas águas de uma maneira que já não dá mais pé para ele. A água agora, o rio, está profundo demais para dar pé para o profeta. O profeta já não cabe mais ali, ele já não tem mais como tocar o chão, não tem mais como tocar o solo. Agora ele só está sendo conduzido pelo anjo. É o anjo quem está guiando o profeta. O profeta agora não tem mais poder sobre ele mesmo. O profeta agora já não está mais conduzindo nada, ele está sendo conduzido pelo anjo 100%. Esse é o quarto nível que Deus quer que nós cheguemos. É o nível da morte. Você sabe por que eu dei o nome de nível da morte? Porque o que o Senhor quer é que a gente morra, que nós morramos para nós mesmos, que nós morramos para os nossos desejos, que nós morramos para os nossos sonhos, que nós morramos para as nossas ansiedades, que nós morramos para tudo aquilo que diz respeito a esse mundo e passemos a viver para Ele. Para Ele. Aí você fala assim, mas Deus então é muito egoísta, porque eu vou morrer vivendo aqui? Irmãos, quando a gente toma a decisão de morrer para Cristo, em favor de Cristo, em prol da causa de Cristo, irmão, você pode ter certeza que você vai ter os melhores dias da tua vida nessa terra. Amém. Se você decidir tomar a decisão que o profeta tomou, porque veja uma coisa, o profeta foi levado pelo anjo, mas o profeta tinha ainda a liberdade de escolher ir ou não, entrar nas águas ou não. O profeta podia dizer, não, anjo, eu estou até aqui, não está dando mais pé, eu não vou não. Você sabe qual é o problema? Tem muita gente que não consegue perder o controle da própria vida, não quer de maneira nenhuma dar o controle da vida para Jesus. Entregou a vida para Jesus, é aquela pessoa que conhece a palavra, que ora, que intercede pelo próximo, está nos 3 níveis, mas nunca vai chegar ao quarto nível. E sabe por quê, irmãos? E eu digo para vocês que é o nível mais difícil, porque o quarto nível implica em você abrir mão dos teus desejos, da direção da tua vida, entregar a direção da condução da tua vida a Jesus. Isso é o mais difícil, é muito difícil, irmãos. Porque dizer que entregou é fácil, mas a prática do dia a dia, realmente ser conduzido por Cristo, é a parte mais difícil. E você sabe por que é difícil? Porque nos 3 níveis, os 3 níveis, eles começam com os 3 níveis anteriores, eles têm uma coisa em comum. Nos 3 níveis anteriores, o profeta estava com o pé no chão. Nos 3 níveis anteriores, o profeta tinha controle. Nos 3 níveis anteriores, o profeta podia mudar a direção a hora que ele quisesse. Isso psicologicamente influi, porque ele pode voltar se ele quiser, ele pode ir para frente, para a direita, para a esquerda, ele é senhor da vida dele.
porque ele está com o pezinho dele fincado no chão. No quarto nível, ele não tem mais o controle. No quarto nível não tem mais chão, porque a água é profunda. Agora ele só depende de Deus exclusivamente. Esse é o nível que Deus quer que a gente chegue. É o nível que a gente não tem mais o controle da própria vida, mas Deus é o controlador. Esse é o nível que Deus quer que a gente vá. Mas é um nível mais difícil. Sabe por quê? Porque todas as coisas ao nosso redor nos puxam para baixo. Todas as coisas ao nosso redor nos puxam para que a gente tenha o controle da nossa vida, para que os nossos pés estejam fincados no chão. A sociedade, o mundo, os parentes, todo mundo diz que você precisa controlar, que você não pode perder esse controle nunca. Mas Deus diz o contrário. Jesus disse o seguinte: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus implica em morrer para si mesmo, para viver Cristo, para viver a vida de Cristo. Veja uma coisa, irmãos, quando a gente entra na presença de Deus para orar, para pedir alguma coisa para a gente, quando a gente começa a orar por coisas pessoais, ou mesmo por interceder, para interceder por outras pessoas, a gente está no nível horizontal. A gente está buscando as coisas de baixo, sim ou não? Seja para você ou seja para terceiro, mas você está buscando as coisas de baixo, não é assim? Mas o quarto nível, ele tem um diferencial enorme. Em primeiro lugar, um diferencial em relação aos outros. Em primeiro lugar, você já não tem mais o controle. Em segundo lugar, você já não está buscando as coisas de baixo, você começou a buscar as coisas de cima. E para subir é muito mais difícil, sabe por quê? Porque a força da gravidade te impele para baixo. A tua natureza, que é a força da gravidade, ela te puxa para baixo. Você pega um avião, o avião vai subir, mas nem todo avião consegue passar do nível da atmosfera terrestre. Na verdade, a maior parte dos aviões vão até um determinado ponto. Se aquele avião lá em cima, ele pode estar alto o quanto for, mas se ele não passou da atmosfera terrestre, ele pode, o que for, quanto alto ele tiver, se desligar o motor, ele vai cair, ele vai despencar. Por quê? Porque a força da gravidade puxa ele para baixo, para o centro da Terra. A força da gravidade é isso, puxa tudo que existe para o centro da Terra. Ou seja, ele vai se espatifar no chão. Mas se você de repente conseguir um foguete potente, você ligou aquele foguete e você foi embora, ligou e ele subiu e passou da atmosfera terrestre. Irmãos, quando esse foguete passa da atmosfera terrestre, você pode desligar e fazer o que você quiser, que esse foguete não volta mais para a Terra. Ele não vem mais para cá, sabe por quê? Porque a força da gravidade já não tem mais poder sobre ele. Você quer viver uma vida diferente com Deus? Você precisa vencer a lei da gravidade. Você precisa entrar num nível de oração em que você ultrapasse a atmosfera terrestre. Porque lá Satanás não vai te alcançar, lá as forças do mal não vão ter poder sobre você, lá é o mundo e as coisas que te rodeiam, que te cercam, não vão poder te puxar para baixo. Não vão poder te influenciar. Isso se torna um estilo de vida para você. E aí você vai começar a se mover no sobrenatural. Aí você não vive mais esse cristianismo reles que a maior parte das pessoas vive. A gente agora passa a viver um cristianismo em que a manifestação do poder de Deus é real. A gente começa a viver um cristianismo como Paulo falou: olha, eu vou a vocês pregando o evangelho, mas sabe por que eu vou? Porque o evangelho não são meras palavras, o evangelho é a manifestação do poder de Deus. Quando o evangelho é pregado, o poder de Deus é manifestado. Mas para isso, irmão, para que você possa manifestar o reino de Deus, o poder de Deus na tua vida e na vida de outras pessoas, você precisa mudar o nível da tua oração. Você precisa entrar no quarto nível de intimidade com Deus, que é um nível onde nada vai te segurar. E eu digo que é o mais difícil, irmão, porque enquanto você está subindo, tudo te puxa para baixo.
Não sei se você já tiver esse tipo de experiência, de você começar a orar, e você daqui a pouco já orou pelas baratas, não tem mais pelo que orar. Orou por todo mundo, por você, pela família, pelos missionários, por todo mundo, pela igreja, por todo mundo, não tem mais por quem orar. Meu Deus do céu, e aí a tua tendência é querer levantar e sair. Tudo vai te puxar para trás, puxar para baixo, mas é nesse momento que está a tua alma. E ficar parado, mesmo que você não tenha nada para dizer, fique parado, ouvindo Deus falar. Começa a adorar a Deus. Não tem mais o que dizer, começa a dizer o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é bonito, o quanto Ele é precioso para você, o quanto você o quer, o quanto você o deseja. Você já disse quanto você deseja a Deus? Você já começou a fazer declaração de amor para Deus? Declaração de amor mesmo, como um homem faz para uma mulher faz para um homem. Você já começou a fazer isso, a falar assim para Deus? Irmão, saiba de uma coisa, nós somos noiva, Jesus é noivo. O relacionamento aí é entre homem e mulher, Cristo e igreja, é assim. Nós precisamos nos relacionar como o homem se relaciona, claro que fora a parte sexual, mas a atração tem que ser essa, a paixão tem que ser essa. É assim que o livro de Cantares é uma coisa linda. E a gente vai ver o livro de Cantares, relacionamento de Salomão e a Sunamita. Há um consenso teológico que mostra que, na verdade, aquilo ali é uma profecia de Cristo e a igreja, em que Salomão é Cristo, é a representação de Cristo, e a Sunamita a igreja. E você vai ver coisas ali que muita gente, quando lê a primeira vez, fala assim: meu Deus, não sabia que tinha uma coisa dessa escrita na Bíblia. Mas tem, está lá. Porque é assim que tem que ser o nosso relacionamento com Cristo, de adoração, de amor, de intimidade, como um homem tem com uma mulher. Quando você começar a ter esse nível de intimidade, quando você começar a buscar a Deus por quem Ele é, pelo prazer que Ele te dá, as coisas vão começar a mudar. Sabe por quê? Porque quando você rompe a barreira da atmosfera terrestre, você começa a ver os milagres acontecerem. Quando você rompe essa barreira, os céus se abrem para você, porque você já não vê mais as coisas dessa forma como você está vendo aqui normalmente. Você passa a olhar as coisas de cima para baixo, não mais de baixo para cima como você tem olhado até hoje. Você já experimentou? Quando você está no avião, você vê tudo pequenininho lá embaixo, tudo parece ser tão ínfimo, tão irrelevante, as coisas ficam do tamanho de uma formiga, porque agora você está grande. Mas se você olha de baixo para cima, fica ao contrário. É assim que acontece quando a gente começa a entrar nesse nível de intimidade com Deus, nesse quarto nível. A gente começa a olhar as coisas de cima para baixo, e aí todos os problemas ficam desse tamanhozinho assim. Você já não fica mais ansioso. Os problemas estão lá, a situação está lá, mas você sabe que o Senhor vai te ajudar, que o Senhor vai te abençoar, que o milagre vai acontecer, que na hora certa a vitória vai chegar. É assim, irmãos, as coisas, os problemas ficam desse tamanhozinho, porque você está olhando as coisas de cima para baixo. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo nos colocou assentados nas regiões celestes. Você vai ver o verbo ali, está no presente, não está no futuro não, irmão. Jesus não vai nos colocar um dia quando a gente morrer e estiver na eternidade, nas regiões celestes, não. Você já está hoje, eu e você já estamos assentados nas regiões celestes, hoje. A gente só precisa se conscientizar disso e entrar de verdade nessas regiões celestes. E você só pode entrar nas regiões celestes por meio da oração, da intimidade com Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que a partir de hoje, Ele quer que você estabeleça um novo nível de relacionamento com Ele, um novo nível de intimidade. Deus não quer que você permaneça na situação que você tem estado. Por situação, entenda o teu relacionamento com Deus. Deus não quer que você continue com águas no tornozelo, nem no joelho, nem nos lombos. Deus quer te levar a um nível de intimidade em que você passe a esquecer das coisas que te cercam e comece a buscar
o alto. Comece a buscar a Deus. Comece a adorar a Deus. Comece a entrar na presença de Deus, a entrar num novo nível de intimidade, de relacionamento com Deus. Deus quer se revelar a você de uma forma como Ele nunca se revelou antes. Aleluia. Mas para isso, irmãos, você precisa querer subir o monte, desejar subir o monte. Para isso, você precisa sair do comodismo e pegar madeira. E como eu disse aqui, essa madeira não vem dos homens, o dinheiro não pode comprar, não vem da terra, essa madeira vem de Deus. Só Deus pode te fornecer essa matéria-prima para que você possa construir a casa de Deus, que é você. Deus quer te fortalecer, porque quando o texto fala em edificar, edificação significa isso, construção, fortalecimento, é tudo isso que Deus quer fazer por você. Talvez você venha se sentindo fraco, fraco na fé, fraco porque não vê a manifestação de Deus na tua vida, fraco porque continua pecando e às vezes lutando contra o pecado. Você sabe quando você vai vencer isso tudo, irmão? Não é pela força do teu braço, não é por você se esforçar para não pecar, porque por mais que a gente se esforce, chega uma hora que a gente vai e cai de novo. O que a gente precisa te convencer é de que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Porque é o Espírito quem nos ajuda, é o Espírito quem nos leva a não pecar mais. Mas para isso a gente precisa subir o monte e pegar madeira. Para isso você precisa ter os elementos de Deus em você. Isso não é natural de você, pertence a Deus. Se você quer nessa noite buscar mais a Deus, se você acha que o teu nível de relacionamento com Deus ainda está muito pouco, aquém do que você realmente quer, coloque a tua mão no teu coração e feche os teus olhos. E eu quero orar com você nessa noite. E se você que está assistindo pelo YouTube também, faça a mesma coisa. Se você está inconformado, se você é um inconformado, mas um inconformado diferente, um inconformado porque não se conforma com o nível de relacionamento que você está com Deus, porque você quer mais, você quer mais de Deus na tua vida, você quer conhecer mais a Deus na tua vida, você quer mais da presença de Deus na tua vida, você quer fazer como Moisés, você quer ver a glória de Deus na tua vida. Se você está inconformado dessa maneira, querido, coloca a mão no teu coração agora e nós vamos orar, porque a gente pedindo, Deus vai dar. Coloca a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi pregada aqui nessa noite. E eu quero te pedir nessa noite, Pai, que o Senhor nos leve a um nível mais alto de intimidade com o Senhor. Nós não queremos continuar na mesmice que nós temos estado. Nós não queremos, Deus, continuar com as águas no tornozelo, ou nos joelhos, ou mesmo nos lombos. Deus, nós queremos entrar num nível de intimidade, de comunhão com o Senhor, em que nós deixamos de ter o controle sobre a nossa própria vida, para que o Senhor tome verdadeiramente o controle dela. Deus nos leva a um nível de intimidade, que a gente possa passar da atmosfera terrestre, passar daquele ponto em que as coisas ainda nos puxam para baixo, Deus. Que nós possamos entrar num nível de intimidade e comunhão com o Senhor, em que as coisas de baixo já não tenham mais poder sobre nós, em que as coisas da terra, Deus, não sejam mais nada para nós, mas que nós tenhamos fome e sede das coisas do alto, das coisas do Senhor, da presença de Deus na nossa vida. Deus, coloca no nosso coração, Pai, o inconformismo com relação à nossa intimidade com o Senhor, que queiramos cada vez mais, que desejemos cada vez mais ter comunhão e intimidade contigo, Pai. Se revela a nós, Pai. Nós não queremos andar no natural, mas nós queremos nos mover no sobrenatural, Pai. Deus, nos ajuda a ser como Pedro, Pai, ousados no Espírito, Pai. Nos ajuda a ser como Pedro e pedimos que a gente salte do barco, porque eu tenho certeza que a palavra do Senhor para nós será: vem, vem,
Vem, assim como Pedro andou sobre as águas, assim como Pedro se moveu no sobrenatural, Pai, que o Senhor nos leve a um nível de intimidade, num relacionamento com o Senhor, em que a gente vai viver dia após dia andando sobre as águas, andando no sobrenatural, andando na comunhão e na intimidade com o Senhor, vendo a manifestação, os milagres, o poder de Deus se manifestando nas nossas vidas e através da nossa vida para a vida de outras pessoas, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos leva a um nível mais alto com o Senhor de intimidade, Pai. Essa é a nossa oração nessa noite. E desde já te damos graças por tudo, em nome de Jesus que vive e que reina para todos sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Olá, eu sou o Robson, ela é Rosana e nós somos pastores da Igreja Life aqui na Barra da Tijuca. E a gente está aqui hoje para fazer um convite todo especial para você. Venha nos visitar. Isso mesmo, os nossos cultos são sempre aos domingos às 18 horas no Hotel Marriott Bar, que fica na Avenida Evandro Lins e Silva 600. Esperamos por você. Até lá.